Oi gente, eu sou a Iane do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma tag original, que é a tag das releituras. Quem me sugeriu fazer um vídeo nesse estilo foi a Rafa Pérez, quando eu pedi pra vocês no Instagram sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver esse mês aqui no canal. Ela falou pra eu pensar em algo que remetesse à minha história na minha vida literária, então leituras antigas que eu fiz, minha mudança como leitora nesse meio tempo, e eu acabei tendo a ideia então de criar essa tag pra falar de livros que ou eu gostaria de reler, livros que eu já reli, mas que enfim, demonstram esse meu processo de mudança como leitora. O primeiro dos itens é um livro que você releu mais de uma vez. Aqui no caso a gente não vai ter lá tanta mudança, porque durante toda a minha vida literária, nesses últimos 8 anos, vocês já me ouviram muito falar desse livro, e que é O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella, que é meu tic-lit favorito, e eu tenho memória de que já ter lido esse livro pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Pra quem não conhece a história, a Emma Corrigan é aquela protagonista que ela não gosta de falar tudo aquilo que ela sente e pensa, porque ela tem aquela mania de agradar as pessoas, e enquanto ela tá num voo, passa por uma turbulência, ela acredita que ela vai morrer, e ela despeja todos os segredos dela pro homem que tá sentado ao lado dela, e o que ela não faz ideia é que esse homem é dono da empresa que ela trabalha, então ela vai ver depois esses segredos dela voltarem ali pra ela. O segundo item, um livro que você relê sempre que pode, e no caso eu escolhi Harry Potter. A Pedra Filosofal, na verdade, também já devo ter lido umas 4 vezes, a série toda eu acho que eu li completa 2 vezes, os últimos livros foram aqueles que eu menos li. E eu tenho vontade, sempre que possível, de reler Harry Potter. É um livro que faz parte do meu crescimento como leitora, que faz parte da minha jornada como um todo. Eu sou apaixonada por essa história. E a última vez que eu reli esse livro, na verdade, foi um pouquinho antes de eu fazer o blog e o canal. Acho que eu terminei de reler em junho de 2011 e criei o canal em julho de 2011. Então, inclusive, eu gostaria de poder reler essa série pra poder mostrar essa experiência pra vocês. Enfim, quem sabe eu pense em algum projetinho, sei lá, pro ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Um livro que você só leu uma vez, mas gostaria de reler. E no caso eu escolhi um livro também pelo qual eu sou apaixonada, que é o Reparação, do Ian McEwan. Um livro que na verdade eu primeiro assisti ao filme, que eu Desejo Reparação. E aí eu li esse livro já tem acho que uns 4 anos. Meu Deus do céu, já faz tudo isso? Eu não achei que fizesse tanto tempo. Mas enfim, já tem um tempinho que eu li. E eu acho que esse aqui vai ser um daqueles livros que mesmo eu já conhecendo a história, cada vez que eu ler eu vou encontrar algo de diferente nele, porque a narrativa do autor é incrível, a maneira de como ele compõe a trama, constrói os personagens, de como ele vai colocando camadas na história. Então eu gostaria muito de reler esse livro. Pra quem não conhece o livro, essa história se passa na época da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter 3 partes diferentes dessa história. Uma delas, então, é antes da Segunda Guerra, com toda a trama se desenrolando numa mansão de uma família em que uma garotinha, a Bryony, ela vai testemunhar um fato que vai alterar o rumo de todas as outras personagens. A segunda parte da história se passa durante a Segunda Guerra Mundial e a terceira parte já em épocas mais contemporâneas. Um livro que você não relê pra preservar a lembrança que tem. E no caso, a minha escolha foi o Crepúsculo. Na verdade, eu até gostaria de reler a história toda, tanto que eu ainda tenho as edições em inglês, e eu gostaria de reler em inglês pra poder treinar, né, o idioma mesmo, e poder ver como seria essa outra experiência, mas eu tenho um pouco de receio de fazer isso, porque é uma história que eu guardo com carinho, que eu gostei muito quando eu li, quando eu tinha, sei lá, os meus 19 anos, e eu acho que se hoje em dia eu relesse, pode ser que eu não gostasse por hoje eu identificar aspectos nessa história que quando eu li a primeira vez eu não captei, que eu tinha uma outra cabeça, que tinha muita coisa naquela época que não era discutida e que hoje é discutida. Então, talvez hoje eu encontrasse essas coisas que, enfim, manchariam a lembrança que eu tenho desse livro. Um livro que você gostou quando leu, mas acha que não gostaria se relesse. Na verdade, eu tenho certeza que eu não gostaria, que é O Belo Desastre, porque logo depois que eu terminei de ler, eu já comecei a refletir sobre vários pontos do livro que já mudaram a visão que eu tinha dele. E no caso, na verdade, na época que eu li, eu entrei tanto naquela espiral de emoção que o livro desperta, foi uma leitura que foi tão envolvente que eu acabei gostando por causa dessa experiência mega envolvente de leitura. E aí, né, indo totalmente pelas emoções, eu pouco pensei sobre o que eu lia. E aí, logo que eu terminei, eu comecei a refletir sobre esses pontos problemáticos da história, sobre o Travis Maddox, que é um personagem totalmente problemático e que hoje é um personagem que eu não suporto. Então eu tenho certeza que se hoje eu relesse, eu não ia gostar nem um pouco do livro,
coisa que na época não aconteceu porque eu fui tomada só por emoção. E agora o contrário, um livro que você não gostou quando leu, mas gostaria de reler pra ver se mudaria a impressão. Eu até comentei dele recentemente quando ele foi lançado nessa nova edição, que é O Fantasma da Ópera. Eu li esse livro adolescente, lá com os meus 15, 16 anos, depois de ter visto o filme que é inspirado, né, no musical da Broadway. E a questão é que eu fiquei extremamente encantada pelo filme, até hoje, na verdade, é um dos meus musicais favoritos, eu sou, enfim, apaixonada por essa história. E o livro, ele é bem diferente do filme, sem contar, né, que por ele ser um clássico gótico e tudo mais, ele tem todos aspectos ali da narrativa que eram completamente fora daquilo que eu tava habituada a ler naquela época, então foi uma leitura que não funcionou pra mim, não funcionou pra Ione adolescente, e eu gostaria de reler agora, já adulta, tendo uma outra bagagem de leitura, tendo uma outra visão pra saber se eu ia gostar ou se eu não ia, qual que ia ser minha impressão. Um livro que você mudou de opinião quando releu, e aqui minha escolha foi o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. A primeira vez que eu terminei de ler esse livro, assim que eu fechei ele, eu falei, ok, eu preciso reler esse livro um dia, porque eu tive certeza que eu não tinha entendido nada da história. Foi um livro que eu não tinha conseguido entrar na narrativa. E aí, quando eu reli, um ano depois, a minha experiência foi oposta. Eu realmente consegui entrar naquilo que as personagens estavam dizendo, naquilo que elas estavam sentindo. E aí eu me conectei com elas. E aí toda aquela piração que eu não tinha entendido fez muito sentido pra mim. Então acabou se tornando um dos meus livros favoritos. Ele se passa ao longo de apenas um dia, mas a grande questão da história não é o que está acontecendo externamente nela, mas é aquilo que acontece de forma introspectiva, é todo o tempo subjetivo das personagens, a grande trama da história e a maneira de como essa subjetividade delas acaba se conectando. E aí, por fim, um livro que você não quer reler nunca. E eu acabei escolhendo O Tarde Demais, da Colleen Hoover, porque além de terem tido vários aspectos desse livro que me desagradaram, que eu não curti e tal, a experiência de leitura dele foi uma experiência muito cansativa pra mim. Foi não cansativa porque a história se arrastou nem nada, mas é que acontece tanta coisa e ele é um livro com passagens que são tão pesadas que eu me senti emocionalmente exausta enquanto eu lia. Foi um livro que me desgastou. Então eu acho que já bastou uma experiência, não preciso passar por ela de novo. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam da tag, o que vocês acharam das minhas escolhas. Quem quiser responder, fica à vontade. Só não esquece de me marcar, de dar os créditos aqui pro canal. Me conta depois também se vocês responderam, que eu vou querer ver as respostas de vocês. E já que você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, deixa a curtida, isso ajuda muito aqui na divulgação. Ajuda a divulgar e a impulsionar o vídeo aí pelo YouTube. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos!